Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para desta vez, e apesar de convidar o embaixador para irmos até à Rússia, não propriamente para falarmos para já pelo menos da questão da Ucrânia, mas antes para lhe pedir, embaixador, que nos fale um pouco sobre aquilo que lhe parece que é a importância da reunião da Cimeira, mais uma Cimeira dos países BRICS, os países emergentes, que está a acontecer em Kazan, que não por acaso fica a 800 quilómetros a leste de Moscou. Uh, António, a Cimeira dos BRICS, a Rússia tem neste momento a presidência dos BRICS, é uma presidência rotativa. Vale a pena lembrar que os BRICS foram criados em 2001, eram só BRIC, não tinha o S no fim, era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e eram, digamos, as quatro grandes economias emergentes. A África do Sul só entra, e esse é o S final, South Africa, só entra 10 anos depois. Os BRICS, e mais do que isso, entra 10 anos depois e aparentemente é mais para completar o ramalhete, porque a sua economia não estava à altura das quatro economias constitutivas dos BRICS. Os BRICS é um nome que foi inventado por um homem da Goldman Sachs, que achou que a primeira letra de cada um dos países dava um acrónimo simpático e criou o BRIC. E a partir daí os BRICS começaram a reunir-se, a sua capacidade de cooperação e de desenvolver projetos entre si foi muito limitada e foi muito mais vista como uma forma de coordenação à escala global, não obstante haver na altura, digamos, entre eles algumas grandes divergências e uma identidade mais formal, tendo em conta que vinham de um mundo não ocidental, e menos, digamos, substantiva. Os BRICS tiveram reapareceram, digamos, inseridos no G20, quando o G20, em 2008, foi remobilizado, era só ministros das Finanças, passaram a ser os chefes de Estado e de Governo, pelo mundo ocidental, quando o mundo ocidental quis utilizar o G20 como uma plataforma grande, onde estariam todas as economias, não apenas os quatro emergentes, mas também outras economias. E o G20 hoje, que tem mais de 20 países, se contarmos com os países associados, era uma forma que o mundo ocidental encontrou para encontrar regras de governança à escala global, nomeadamente em matéria financeira, em matéria de paraísos fiscais, etc., que permitissem regular a desregulação da crise financeira de 2008. Na realidade, o G20 acabou por ser aproveitado pelos BRICS, que estavam lá dentro, os quatro BRICS, como uma forma de captar, digamos, lógicas de funcionamento de países que tivessem economias similares. Isso fez com que o G20, fez com que os BRICS, mais do que o G7, que é o grupo dos países mais industrializados, os BRICS acabassem por ter à sua volta alguns países que recentemente se mostraram interessados em participar nas reuniões dos BRICS. Mais recentemente, com a polarização mundial entre, por um lado, os Estados Unidos, o G7 e outros países like-minded, como se costuma dizer, que pensam da mesma maneira, nomeadamente aquilo que se chama o Ocidente alargado. E, por outro lado, digamos, um mundo em que a emergência do papel da China se tornou importante, os BRICS apareceram como um fator de congregação do mundo que, no fundo, punha em causa o mundo dominado pelos Estados Unidos. E a China, que já falamos aqui várias vezes, foi, de certa maneira, acelerada no seu processo de afirmação e ambição internacional com a guerra da Ucrânia, nomeadamente pela dependência em que a Rússia se lhe colocou, favoreceu e favorece, desde há muito, que o G20 seja o polo central agregador de um conjunto de países, nomeadamente aqueles muitos deles ligados ao chamado Sul Global, os países que não são tutelados, digamos, ou que não sofrem uma influência do Ocidente. Essa influência, a China utilizou claramente os BRICS e fez, na última cimeira dos BRICS, uma tentativa de alargamento dos BRICS. Essa tentativa de alargamento dos BRICS teve algumas reações por parte do Brasil, porque percebeu que fazer parte de um clube de 5 países ou fazer parte de um clube de 10 ou 20 países é completamente diferente, particularmente não tendo uma posição de liderança aí. A China, para compensar o Brasil, deu ao Brasil a presidência do Banco dos BRICS. Mas, portanto,
a China quis alargar os BRICS e procurou obter para isso, digamos, o acordo da Rússia, que se mostrou interessada particularmente porque vive num momento em que todo o alargamento de influência de natureza diplomática lhe é importante. Conseguiu, digamos, convencer o Brasil, eh, e digamos que também terá conseguido convencer, embora esta posição eu confesso que nunca a consegui ver bem detalhada, a Índia. A Índia e a África do Sul, naturalmente, mas a África do Sul praticamente é difícil, não está ao mesmo nível dos outros países. A Índia é o país dos BRICS que a mim sempre me causa alguma estranheza, porque é um país que ao mesmo tempo é uma economia desenvolvida no mundo emergente, mas é uma economia que tem grandes ligações ao mundo ocidental, nomeadamente aos Estados Unidos, e mais do que isso, é uma economia, é um país que não deve estar interessado em ficar numa ordem mundial tutelada pela China. Portanto, a Rússia, a Índia está ali, mas claramente não quer ficar, digamos, sob o controle chinês. Os BRICS foram alargados até 9 países, até 10 na altura. A Argentina tinha entrado, mas resolveu sair com o novo governo de Milei. E entraram o Irão, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Egito. Temos que perceber que nestes países há países que também são aliados dos Estados Unidos, tais como os Emirados Árabes Unidos, tais como o Egito, que é um aliado tradicional dos Estados Unidos, mas também adversários profundos dos Estados Unidos, como é o caso do Irão. E há um convite feito para a Arábia Saudita. A China, volto a dizer, está interessada em utilizar os BRICS como uma plataforma, da mesma maneira que, de poder, da mesma maneira que também protagonizou aquilo que foi o alargamento da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma estrutura que a Rússia tinha, que a China tinha, de um certo momento tutelada pela Rússia, e depois na parte final, agora nas mãos da China, em que incluía 4 das 5 economias da Ásia Central, o Quirguistão, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão, não tinha lá o Turcomenistão. E a China teve, em setembro, uma coisa que passou desapercebida, mas a China reuniu na chamada plataforma de Sino-Africana 53 dos 54 países africanos. 53 de 54. Só não esteve presente Eswatini, que é o novo nome da Suazilândia, porque é um país que reconhece Taiwan. E, portanto, a China está claramente a querer tomar conta, digamos, do destino do G20, peço desculpa, dos BRICS, tentando que eles sejam, no fundo, uma espécie de G7 dos pobres. Isto é, dos pobres, salvo seja, mas a ideia de um outro mundo que se opõe ao mundo ocidental e à liderança americana. E essa evolução, digamos, que teve algum sucesso sob o ponto de vista político nos últimos tempos, por uma razão que tem a ver com a Palestina. Isto, na minha opinião, que é o seguinte: os Estados Unidos e o mundo ocidental, que no fundo os Estados Unidos de certa maneira tutelam, quando da invasão da Ucrânia pela Rússia, conseguiu nas Nações Unidas, e vale a pena ver os resultados das Assembleias Gerais, que um grupo significativo de países do Sul se abstivesse, alguns votaram contra, mas a maioria absteve-se, naquilo que era, digamos, a condenação da Rússia, mas ficaram, digamos, não se colaram à Rússia relativamente à atitude na Ucrânia. Mas agora, com a questão da Palestina, os Estados Unidos que tinham algumas razões morais que invocaram no caso da Ucrânia, perderam essas razões morais no caso da Rússia. E o mundo ocidental que vai com os Estados Unidos sofre as mesmas consequências e por isso mesmo, digamos, este movimento à volta da China vai estudar o que der, nomeadamente em termos da capacidade da dinâmica política dos BRICS e da unidade entre a China e a Índia, está, digamos, num momento de crescendo. Valia a pena, talvez, pergunto a sua opinião, embaixador, que o Ocidente tentasse tirar lições sobre aquilo que está a acontecer em Kazan, até porque, recordo, o secretário de Estado da ONU, António Guterres, não teve margem para deixar de estar presente, isto é, a sua presença de alguma maneira vem carimbar a reunião, a cimeira, a 16ª, se não estou em erro, carimbar com um selo de qualidade, vou dizer assim, a reunião de Kazan. Mas eu creio que o secretário-geral da ONU esteve nas anteriores reuniões dos Sim, BRICS. sim.
É evidente que o facto dela se realizar na Rússia podia, neste momento, criar alguma dificuldade ao secretário-geral, mas Podia ter tido um problema caseiro, como aconteceu com o presidente brasileiro. podia, mas na realidade a organização é dos BRICS. O facto de ela se realizar na Rússia é apenas uma coincidência da rotação das presidências e, portanto, o secretário-geral vai a uma organização, vai estar presente numa organização que envolve os tais 9 Estados, neste momento, e que tem como observadores um conjunto alargado de Estados que estão interessados em ligar-se aos BRICS. Portanto, o secretário-geral não pode, de maneira nenhuma, deixar de ligar a uma parte que representa, digamos, uma maioria da população e uma parte muito significativa da economia do mundo, e, portanto, é apenas um reflexo institucional do seu papel. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá.